O nosso assunto é noções de conjuntos. De uso corrente em matemática, a noção básica de conjunto não é definida, ou seja, é aceita intuitivamente e por isso chamada noção primitiva. É uma noção primitiva pelo seguinte, porque a ideia de conjunto vai envolver uma coleção de qualquer coisa, tá certo? Coleção de objetos, quaisquer coleção de animais, coleção de pessoas, coleção de árvores de certo tipo, coleção de uma certa parte da população, uma coleção de parafusos, e por aí vai, tá certo? Então é uma ideia bem primitiva, uma noção primitiva de conjunto. Então, conjunto é uma coleção, um agrupamento de pessoas, coisas, objetos, certo? Esses objetos não necessariamente têm que ser objetos físicos, palpáveis, né? Como essa lâmpada, por exemplo. Mas pode ser também objetos matemáticos, e geralmente é o que a gente mais trabalha, na matemática, obviamente. Essa ideia foi utilizada primeiramente por George Cantor, um matemático nascido em São Petersburgo, mas que passou a maior parte da vida na Alemanha. Bom, segundo ele, a noção de conjunto designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, chamados elementos do conjunto. Então, nós temos um conjunto, que é o agrupamento, e os objetos desse conjunto ou coleção, eles são chamados de elementos do conjunto. Então, para introduzir aqui alguns conceitos que também consideramos primitivos, como vocês vão ver aqui, ó. Conjunto. O que é um conjunto? Designado em geral por uma letra. Todo conjunto ele é designado por uma letra maiúscula. Está aqui. Um conjunto A das letras do alfabeto. Um conjunto B contendo os números ímpares. Conjunto C e por aí vai. Eu estou só dando exemplo, tá bom? Esses conjuntos podem conter quaisquer definições de objetos ou elementos, ou mesmo objetos matemáticos. Então, o conjunto é representado pela letra maiúscula. O elemento de um conjunto ele é representado por uma letra minúscula. Está aí. A minúsculo, B, C minúsculo, X, Y, Z. Existe uma relação entre o elemento e o conjunto. Essa relação é chamada de pertinência. Então, é a relação entre o elemento e o conjunto. A gente usa esse símbolo aqui. A gente usa esse símbolo, pessoal, para poder designar os elementos de um conjunto. Esse símbolo aqui parece um E arredondado. É o símbolo de pertence. Para dizer que pertence, que um elemento pertence a um conjunto, a gente usa esse símbolo. Para dizer que não pertence, usa ele só que cortado. Acho que vocês lembram, né, disso. Aqui, quase tudo aqui vocês já estudaram no fundamental. Tá? No ensino médio, pessoal, tudo que vocês estudaram no ensino fundamental deve ser aprofundado, tá certo? E aí tem toda aquela bagagem de conhecimento do ensino fundamental que deve ser amadurecida mais no ensino médio. Bom, então, se A, por exemplo, se A é o conjunto das cores da bandeira do Brasil, conjunto das cores da bandeira designadas por V, verde, A, amarelo, Z, azul e B, branco, podemos falar que V, A, Z, B são elementos de A. Ou seja, as letras que representam as cores da bandeira são elementos do conjunto A. Então, e esse conjunto é o conjunto das cores da bandeira. Então, aí já é um exemplo de conjunto, tá bom? Então, tá aí a representação. Matematicamente, pessoal, a gente representa o conjunto contendo as cores da bandeira do Brasil por A igual a, abre chave, né? V, verde, A, amarelo, Z, azul e B, branco. Então, dizemos que V pertence a A, ou seja, que a cor verde pertence ao conjunto das cores da bandeira.
A cor amarela pertence também. A cor azul também pertence. E a cor branca também pertence. Tá certo? Tá aí o símbolo, os símbolos. Esses dois símbolos aqui, ó, são usados para expressar as negações de pertence e igual, respectivamente. Menino, tá dando eco? Minha voz tá dando eco, tá? Eco. Tá dando para escutar direitinho? Deixa eu ver aqui. Tá, né? Pronto. Bom, pessoal, além de poder ser escrito enumerando-se um a um seus elementos, como mostrado no exemplo anterior, né, das cores da bandeira, um conjunto pode ser designado por uma propriedade característica de seus elementos. E nesse caso podemos representá-los da seguinte forma: A igual a X. Esse símbolo aqui é tal que, significa tal que. Então, A é igual a X, tal que. X é a cor da bandeira do Brasil. Então, essa maneira de representar um conjunto é chamada de representação por meio de uma propriedade característica do conjunto. Nem todo conjunto a gente vai apresentar ele dessa forma, ó, aqui. Ele pode também ser apresentado como sendo uma propriedade. Pessoal, ó, vão aí para o quadro aqui. Cliquem aí na do quadro. Edmar, no caso, tem que parar de apresentar. Eu tenho que parar de apresentar? Não, mas se tu clicar aqui, ó, na outra telinha aparece. Pronto. Clique na outra telinha. Pronto. Apareceu? Apareceu. Pronto. Pessoal, por exemplo, ó, aqui é um outro exemplo. Se o conjunto A, vamos supor que o conjunto A eu vou dizer assim, ó, o A é igual a X, tal que X é um número primo. Aí, ó. Tá dando para enxergar direitinho? Tá. Pronto. Então, ó, vamos analisar aqui. Eu coloquei um conjunto aqui utilizando uma propriedade. Ó. Que propriedade é essa? Eu estou usando a característica dos elementos X. X representa todos os elementos do conjunto A. Então, eu estou dizendo qual é a característica de todos os elementos desse conjunto A. Eu estou fixando aqui. Você pode criar vários tipos de conjunto, tá certo? Eu inventei um aqui agora. Por exemplo, vamos considerar o conjunto A, em que todos os elementos X, representados por X aqui, eles têm que ter a seguinte característica, a seguinte propriedade: X tem que ser um número primo. Agora é o seguinte, como é que eu represento essa propriedade, esse conjunto que está apresentado usando a propriedade? Como é que eu represento isso aqui usando os próprios elementos? Simples, ó. Digam aí, pessoal, como eu poderia apresentar? De outra maneira de apresentar esse conjunto aqui. X, onde X é um número primo. Então, como era que eu colocaria aqui nessa nova forma de apresentação do conjunto A? Ou seja, aqui... Perdão? Diga. Não? Ó, é o seguinte. Todo conjunto pode ser apresentado através você colocando os elementos, por exemplo, os elementos V, A, Z e B, que representam as cores da bandeira do Brasil. Ou então você representa esse conjunto
apenas descrevendo a característica dos elementos, dizendo apenas assim, que nem a gente viu agora há pouco. X é a cor da bandeira do Brasil. Certo? Aí aqui eu estou dando mais um exemplo. Os elementos do conjunto A, preste atenção. Os elementos do conjunto A, eles são todos os números x, onde esse número, cada um deles, é um número primo. Entenderam aí? Cada um desses números, desses elementos desse conjunto A, é um número primo. Agora eu vou apresentar de outra maneira, aí vocês vão entender melhor. Observe. X não tem que ser um número primo? Quais são os números primos? Quem lembra? Vocês vão entender agora. Quem lembra aí? Número primo é um número que só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. 2. O 2 é primo? O 2 é primo. Isso. Ele só pode ser dividido pelo próprio 2, né? Ou pelo número 1. Só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. O número 3 é primo? Também é. O 4. Isso. O 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque o 4 pode ser dividido por 1. 4 dividido por 1 dá 4, né? Então pode ser dividido por 1. O 4 pode ser dividido por 2. 4 dividido para 2 dá 2. O 4 pode ser dividido também pelo próprio 4. Isso. Então o 4 ele tem 3 divisores. Então eu venho aqui e apago o número 4. 4 não entra, mas como você falou, o 5 entra. O 5, aí o 6 não, o 7, o 8 também não, o 9. No 9 não, porque o 9 tem 3 divisores. O 1, o 3, o 9 pode ser dividido por 3 e o próprio 9. Então o 9 não entra. O 10 também não. O 11. O 11 entra. O 12 não, o 13 entra. Aí o próximo é o 17, o 19 e por aí vai, o 23. Pronto. Aí eu vou e boto 3 pontinhos de reticência e fecho. Entenderam agora a ideia, pessoal? A ideia é você entender como é que você pode apresentar um conjunto. Você pode apresentar de mais de uma maneira. Eu estou dando duas aqui para vocês, duas maneiras diferentes. Ou usando a descrição do elemento, ou seja, o tipo de elemento que esse conjunto pode ter. Qual é o tipo de elemento que ele pode ter? Tem que ser o número primo. E também a outra maneira é exibindo, apresentando os próprios elementos em si, sem dizer qual é a propriedade deles. Alguma dúvida? Deu para entender agora? Bom, o fato é o seguinte. Um conjunto é uma coleção de objetos, isso você já vem aprendendo desde sempre. Os elementos, esses objetos são chamados de elementos. Aqui os elementos do conjunto A são os números primos, certo? E a relação entre os elementos do conjunto e o próprio conjunto é uma relação de pertinência, ou seja, pertence ou não pertence. Tá dando para visualizar? Pronto. Pertence, não pertence. Agora, um exercício aí para vocês. Eu vou colocar aqui 27. Qual é o símbolo que eu coloco aqui nesse tracinho aqui em cima, para dizer que o 27... qual é a relação entre 27 e o A e o conjunto A? O 27 ele está no conjunto A? Pertence? Quantos divisores tem o 27? Tem que ter só 2. O 27 pode ser dividido. O 27 pode ser dividido por 1, por 3
27 dividido para 3 dá 9. Dá 9, né? Por 9, que dá 3. E pelo próprio, 27. 27. Então tem 4 não pertence. Ou seja, o símbolo que tem que ser usado aqui é não pertence. E esse aqui, ó. E esse? Qual é o símbolo que eu tenho que colocar aqui? Pertence. Isso, pertence, porque o 31 só tem 2 divisores. O número 1, o 31 só pode ser dividido por 1 e pelo próprio 31. Então o símbolo é pertence. Agora deu para clarear mais? Pessoal, os demais podem participar, tá bom? Estou sentindo falta dos demais. Certo? Podem participar. Que a ideia aqui é que todo mundo aprenda. Tá certo? Cliquem agora na tela da apresentação. Agora, pessoal, igualdade de conjuntos. Pronto, na tela da apresentação, vamos continuar vendo aí. Ó. 2 conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Exemplo, vamos para o exemplo aqui. Ó. Se A é igual se A é um conjunto que tem os elementos A, B, C, e B é um outro conjunto que tem os elementos B, C, A, então o A é igual a B. Vocês estão percebendo, pessoal, que tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eles possuem os mesmos elementos? Tá dando para... Ó, observa, o conjunto A tem a letra A minúscula? Tem. O B também tem. Oi? Pois não. Isso tem alguma coisa mais ou menos assim a ver com os números racionais, assim? Ainda não. Vai ter quando a gente... Porque a ideia de trabalhar os conjuntos, da forma como a gente está trabalhando aqui, como uma coleção... E fica meio parecido, né? É porque é o seguinte, na verdade, o conjunto dos racionais é um exemplo de conjunto. É um exemplo de um conjunto, tá certo? Tem a ver assim, porque os racionais, eles formam um conjunto. Eles vão formar um conjunto, tá certo? Então, eles... só assim que tem a ver. Na verdade, essa parte de noções de conjunto é justamente para poder a gente começar a trabalhar o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Você lembrou bem, dos racionais, dos números reais, o conjunto dos números primos, dos números irracionais e infinitos conjuntos que forem aparecendo pela frente. Tá certo? Então, nós estamos aprendendo a linguagem de conjuntos, ou seja, estamos aprendendo a entender quando os elementos pertencem ou não a um determinado conjunto. Por exemplo, 0,5 é um elemento do conjunto dos números naturais? É um número natural, 0,5? Não. Não. 0,5 não é um número natural, porque os números naturais são números sem quebra. São números inteiros não negativos, certo? Então, o conjunto Isso, só os positivos. Os positivos e o zero, né? Há autores que trabalham com o zero como sendo um número natural, há autores que não trabalham. Então, são os números positivos. E números positivos sem quebra de unidade. São em números inteiros positivos, tá certo? Então, Melquisedeque entra assim nessa questão, né? Apenas no sentido de linguagem, de você relacionar um determinado número ao conjunto dos racionais ou não. Se não for racional, aí você vai usar o símbolo de não pertence, esse símbolo que eu apresentei agora há pouco. Tá certo? Então, pessoal, analisando aqui, ó, 2 conjuntos são iguais
se eles tiverem os mesmos elementos. Vocês observam que o conjunto A aqui, ele aparece o A, as letras A, B e C. No conjunto B aparece B, C, A. Aí você pode dizer, não, mas eles não são iguais, porque no conjunto A letra A apareceu primeiro, a letra A minúscula. No conjunto B, a letra B que apareceu primeiro. Mas isso não significa nada, porque a ordem da colocação dos elementos dentro de um conjunto não altera a sua natureza. Entenderam? Ou seja, se você mudar a ordem dos elementos, como foi mudado aqui, os conjuntos permanecem os mesmos. Por isso que A é igual a B. A é igual a B. Tá claro isso, pessoal? Agora vamos agora analisar utilizando uma propriedade. Olha aqui uma propriedade, sem usar frase, que nem eu fiz aqui. X é um número primo. Aqui é assim, se A é um conjunto de todos os números x, tal que x menos 2 é igual a 5, e se B é igual ao conjunto contendo o número 7, então nós temos que A é igual a B. Vocês concordam que o A é igual a B? A é igual a B. O conjunto A aqui ele é igual ao conjunto B. Por quê? Por conta disso, olha só. X menos 2 igual a 5. Então, quem é esse X? Quem é esse X? Vamos saber agora. Mudem aí a tela. Mudem aí para a tela da lousa, pessoal. Vá para a tela da lousa. Vamos analisar essa propriedade aí. Ele está dizendo assim que o A é o conjunto contendo todos os números x. X é 7, né? X tem que ser 7. Ele é o conjunto contendo todos os números x, tal que x menos 2 é igual a 5. Estão visualizando aqui a tela? A lousa, quer dizer? Então tá aí, x menos 2 igual a 5. Então, quem pode ser esse x? É 7, porque se você baixa aqui o x, baixa o igual, baixa o 5. Lembram? Menos 2 vai para lá o quê? Mais 2. 5 mais 2, 7. Tá aí. Ou seja, x é igual a 7. E, portanto, os dois conjuntos são iguais. Entenderam aí? Não é interessante? Então, eu estou apresentando uma propriedade e já no outro estou exibindo logo. O B é o conjunto contendo apenas o 7. Voltem para a tela, então, para a apresentação da tela. Bom, pessoal, então é isso. Se A é o conjunto, é conjunto das letras da palavra garra, inclusive, deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu só mudar aqui, pessoal, essa cor vai facilitar para vocês visualizar melhor aqui. Pronto. Olha só, a palavra garra. Pronto, assim vai ficar melhor, eu vou destacando para vocês, né? Se A é o conjunto das letras da palavra garra e B é o conjunto das letras da palavra agarrar, temos que A é igual a B. O A será igual a B. Concorda? Alguém concorda? Alguém discorda com isso? Quem não entendeu? O pessoal podem ir falando, viu? O pessoal que está na aula aí, Rafael, Silas, não escutei a voz de vocês ainda, Luiz, Bia, Francisco Filho, Júlio César, certo? E os demais aqui que eu não estou visualizando ainda, tá bom? Então tem 16 pessoas, 15 pessoas na aula. Então podem participar, pessoal, viu? Olha só, vamos lá, vamos voltar aqui.
Pessoal, observe. Se A é o conjunto das letras da palavra garra. Não tá dando pra mim, não, tá? Não? Não, agora sim. Ah, tá. Apareceu agora, foi? É porque eu tinha saído da tela. Ó, se A é o conjunto das palavras, das letras da palavra garra, e B é o conjunto das letras da palavra agarrar, então nós temos o que? A igual a B. Note que apesar de a palavra garra ter 5 letras e a palavra agarrar ter 7, nós temos o que? Aí, ó, os conjuntos. Os conjuntos são iguais, ó. G, A, R, R, A igual, ó. Agora vamos a palavra agarrar. A palavra agarrar tem quantos R's? Enquanto a palavra garra tem 2 R's, a palavra agarrar tem 3 R's. Quantos A's tem cada um? Ó, a palavra garra tem 2 A's. A palavra agarrar tem 3. Ora, são iguais esses conjuntos? São iguais. Por que são iguais? Porque dentro de um conjunto, de um mesmo conjunto, não precisamos repetir os elementos. Você não vai repetir elementos dentro de um conjunto. Ó, colocar o R 3 vezes, o A 2 vezes, isso aqui não significa nada. Você vai só encher linguiça, vai só ter trabalho. Não precisa. Você coloca apenas aqueles que são diferentes, tá certo? Tanto na palavra garra, quanto em agarrar. Não? Bom, aqui é o seguinte, ó. O que é que nós estamos analisando? Nós estamos analisando dois conjuntos. Um conjunto só com as letras da palavra garra. A palavra garra tem 2A e 2R, não é isso? E um G. E estamos analisando um outro conjunto com as letras da palavra agarrar. Para quê? Qual o objetivo de analisar esse exemplo? O objetivo é que você entenda que os dois conjuntos eles são iguais, embora as letras, aliás, as palavras são diferentes. Aqui é garra e aqui é agarrar. São diferentes as palavras. Só que se você pegar as letras de cada palavra e colocar dentro dos conjuntos, os dois conjuntos serão iguais. Por que eles serão iguais? Porque num conjunto você não pode repetir letras. Entendeu agora? Só foi, trocou de lugar e aumentou. Isso, só foi trocar de lugar e multiplicar, né? O A foi multiplicado por 2 na palavra garra, não altera nada. O A foi multiplicado por 3 na palavra agarrar. O G só aparece uma vez nas duas palavras. O R foi multiplicado por 2 na palavra garra e multiplicado por 3, né, na palavra agarrar. Por quê? Porque na palavra agarrar tem 3 R's. 3 R's. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que os dois conjuntos vão ter os mesmos elementos. Embora tenha mais letras, mas não quer dizer nada. Apenas as letras foram repetidas. Tá entendido agora? Por isso nós temos isso, garra, o conjunto com as letras da palavra garra é igual ao conjunto das letras com a palavra o conjunto das letras da palavra agarrar. Resumindo esses dois conjuntos, nós vamos ter o que é o resumo deles, AGR. Entenderam agora? O menino que perguntou, eu não sei o nome dele, eu não reconheci. Foi Francisco, não reconheci pela voz aqui, Francisco. Viu, Francisco? Francisco, deu para entender, Francisco? Aí, apenas, Francisco, foi repetida as letras. E nos conjuntos a gente não pode repetir letras, nem número, nem nada. Você apenas bota os que forem diferentes e pronto. Tá bom? Bom, pessoal, então aqui temos algumas outras definições. Essas observações aqui são importantes. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver aqui.
Só de forma falada. Pessoal, a palavra amor, e a palavra Roma. Tanto a palavra Roma como a palavra amor, elas têm as mesmas letras, é isso? Então, se você pegar os conjuntos das letras, vai dar igual esses conjuntos, tá certo? Então, existem vários exemplos que vocês podem analisar aí. Há conjuntos que possuem... Roma ao contrário é amor. Oi? Roma ao contrário é amor. Isso, Roma ao contrário é amor. Só foi analisado ao contrário, não é isso? Então, ó, há conjuntos que possuem um único elemento, chamados conjunto unitário. Pessoal, existem alguns tipos de conjunto, tá? Quais são os conjuntos unitários? Unitários são os conjuntos que têm apenas um único elemento, tá bom? E há conjuntos que não possuem elementos. Quando o conjunto não possui elemento, a gente chama ele de conjunto vazio. Nós indicamos conjunto vazio apenas por duas chaves ou por esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, tipo uma bola cortada. Então é para dizer que são conjuntos vazios. Exemplos. São conjuntos unitários. Por exemplo, o conjunto A contendo apenas o elemento 5 é um conjunto unitário que só possui um elemento. Vamos analisar o conjunto B. Agora o conjunto B vai ser analisado por uma propriedade. Vamos lá. O conjunto B possui todos os elementos X, tal que X é a capital da França. Quantos elementos tem esse conjunto? Só tem um elemento, né, pessoal? A França só possui uma capital. A capital da França é Paris. Então, esse conjunto B é um conjunto unitário, porque só possui um elemento. Qual é o único elemento desse conjunto? A palavra Paris, porque só existe uma capital na França, uma única capital. Assim como no Brasil só tem uma capital, que é Brasília, no Uruguai só tem uma capital, que é Montevidéu, e por aí vai. Então, são exemplos de conjuntos unitários. Lembrem-se disso, conjuntos unitários só possuem um elemento. E conjuntos vazios? Não possui elemento, né? Não tem elemento. Por exemplo, o conjunto C. Quantos elementos tem o conjunto C? O conjunto C, pessoal, é o conjunto das cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico. Quantas cidades de Goiás, elas são banhadas pelo Oceano Atlântico, pessoal? Nenhuma, porque Goiás fica no centro-oeste do Brasil, mesmo no meio do Brasil, cercado por milhares de outras cidades. Então não tem nenhuma cidade que seja banhada pelo Oceano Atlântico, por oceano nenhum. Então a gente diz que o conjunto C, formado pelas cidades de Goiás banhadas pelo Oceano Atlântico, é um conjunto vazio. Uma outra maneira de exibir o conjunto vazio é D. Vamos analisar o conjunto D. D é o conjunto de todos os números x, tal que x é diferente de x. Ó. X é diferente de si próprio. Mas como pode isso? Existe um elemento que é diferente de si mesmo, pessoal? Existe algum elemento, alguma pessoa, alguma coisa que seja diferente de si mesmo? Não existe, né? Então a gente diz que esse conjunto aqui é vazio. Ó. D é um conjunto vazio. Aí você disse, mas ele não usou o símbolo aqui. Ele vai usar depois só para dizer, né? Mas ele não usou o símbolo, não precisa. Se você tem um conjunto formado por todos os elementos que são diferentes de si mesmo, olha, isso não existe. Não existe. Todo elemento é igual a si próprio. Certo? Tem a identidade própria, é invariável. Então, há conjuntos cujos elementos... Há conjuntos... Olha agora. Há conjuntos cujos elementos são também conjuntos. Exemplo, o conjunto F. O conjunto F, pessoal, ele contém um conjunto vazio. Né? Todo conjunto, pessoal, possui um conjunto vazio, tá bom? Tem um conjunto vazio nele. Porque o conjunto vazio não tem elemento, então
Então, intuitivamente, todo conjunto possui o conjunto vazio. Óbvio, né? Se não estiver entendendo, digam. A gente está só vendo aqui algumas curiosidades dos conjuntos, tá bom? Os conjuntos unitários, que só possuem um elemento, e o conjunto vazio, que não possui um elemento. Agora estamos analisando conjuntos que são elementos de outros conjuntos. Então, o conjunto F, ele tem o conjunto vazio, o conjunto contendo só o elemento A, um outro conjunto contendo só o elemento C, tem um conjunto contendo os elementos A e B, um outro conjunto contendo os elementos A e C, e um outro contendo os elementos A, B e C. Repare, pessoal, que o conjunto F, ele tem vários elementos, e os elementos estão todos entre chaves, exceto o conjunto vazio, né? Mas os outros todos estão entre chaves. Toda vez que você bota elementos entre chaves, você está transformando eles no novo, então você está gerando um novo conjunto. Tá claro isso, pessoal? Olha só, deixa eu dizer de novo. Todo elemento que tiver chaves entre eles, ó, eles vai estar formando novos conjuntos, tá bom? Então a gente diz que o conjunto F é um conjunto de conjuntos. É um conjunto cujos elementos são também conjuntos. Assim, nós temos o seguinte, ó, vazio pertence a F, o conjunto contendo só o A pertence a F, e todos os outros, ó, todos pertencem a F. Observe que A não pertence a F. Curiosidade aqui, né? Ó. O A sozinho, sem estar entre chaves, pessoal, ele não pertence a F. Estou grifando aqui. Ó. O A sozinho não pertence a F. O A pertence ao conjunto que está dentro do F, do conjunto F. Olha só aqui. Ó. O A ele está dentro de um conjunto que, por sua vez, está dentro do F. Mas se ele tivesse sem a chave, ele pertenceria. É isso, meu Deus, ele pertenceria. Se tirar a chave, aí o símbolo aqui já não é de não pertence, seria de pertence. Ok? E o C pertence? Também não pertence. O C não pertence a F, porque o C está dentro de alguns conjuntos. Ó, aqui o C de novo, ó, o C e o A junto. Ó, o C está dentro de conjuntos que, por sua vez, estão dentro do F. Então, a relação já é de não pertence, pois A e C não são elementos do conjunto F. Então, e aí é que a gente vai entender a situação aqui. Ó. O A é diferente do conjunto contendo A. O C é diferente do conjunto contendo C. Tá ok? Aí temos uns exercícios. A gente teve a primeira hora de aula. Deixa eu ver aqui. Temos aqui uns exercícios. Eu vou destacar esses exercícios. Eu estou catando os exercícios, tá bom, pessoal? Não vou passar todos para vocês, não. Inclusive, vocês têm muitas aulas e tudo mais, né? E dadas essas questões da educação à distância, aí remota, né? A escola pediu para a gente trabalhar uma quantidade menor de exercícios, bem menos. E aí eu vou passar 3, 4 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Dentro das atividades. Então, eu vou selecionar lá na frente e depois eu apresento as questões para vocês responderem. Bom, então vamos analisar aqui uma observação muito importante. John Vane, sim, outra coisa, de novo, quem não tiver compreendido alguma coisa, aí vocês falam e eu posso dar um exemplo aqui na luzinha, tá bom? Na luz que eu tenho aqui. John Vane, pessoal, é um matemático e lógico inglês que usou uma região plana limitada por uma linha fechada e não entrelaçada para representar em seu interior os elementos de um conjunto. Essa representação é conhecida como diagrama de Venn. Tá aí, ó, isso aqui é um diagrama de Venn. Conjunto A contendo esses elementos, por exemplo. Aí você diz, mas tem que ser esses elementos, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Não, aqui é só um exemplo. Pode ter quaisquer elementos que vocês quiserem, pessoal. Vocês estão livres para criar o conjunto que quiserem. Viu? Temos que priorizar a criatividade de vocês. Vocês podem imaginar conjuntos com os mais variados números.
Então, tá aí, ó. Aqui é um diagrama, o conjunto apresentado na forma de diagrama, mas que na notação de conjunto ele é assim, ó. Tá aí, na notação do conjunto ele é assim. O A igual a abre chaves, sempre chaves, né? E coloca os números dentro. Então, foi representado por esse diagrama. A relação, vamos analisar a relação de inclusão. Bom, a relação de inclusão, pessoal, é aquela que vocês vão lembrar, que é com símbolos que parecem um C. Está contido e não está contido, o C cortado. Consideremos os conjuntos A. O conjunto A ele tem a seguinte propriedade, ó, que depois você quiser pode exibir, né? X é a letra, tá ok, X é a letra da palavra ralar. E B é o conjunto contendo os elementos X, tais que cada um desses elementos X é a letra da palavra algazarra. Ou seja, temos aí então, ó, conjunto A contendo as letras da palavra ralar. Repare que a palavra ralar, ela tem... quais são as letras que estão repetidas na palavra ralar? O A, exatamente. Quem mais, ó? E o R. Está repetido. Quando você bota na notação de conjunto, ó, não pode repetir. Entendeu aí, Francisco? Francisco que tinha tirado, estava com aquela dúvida. Francisco, observe, Francisco, já vai... Pega um pouquinho daquela sua dúvida. Ó. A palavra ralar, se você quiser transformar em conjunto as letras da palavra ralar, você não pode repetir o A, nem os As e nem os Rs. Coloca só uma vez, está aqui. Ó. A palavra ralar tem 5 letras, mas o conjunto com as letras da palavra ralar só irá ter 3 letras. Entenderam agora? Muito bem, muito bem. Aí tem que entender, tem que tirar toda a dúvida. B é a letra, cada elemento do conjunto B, ele tem que ter a seguinte propriedade, ele tem que pertencer à palavra algazarra. Então, vamos colocar na forma de conjunto. O A aparece quantas vezes? Olha só, 1, 2, 3, 4 vezes. A letra A aparece 4 vezes na palavra algazarra. No conjunto eu vou colocar 4 vezes? Não. Não pode repetir não. Coloca uma vez, ó. O L coloca, né? Só apareceu uma vez mesmo, tá? O G coloca, só aparece uma. O A já o colocamos, né? O Z aparece uma vez, está aqui. O R aparece 2 vezes, a gente coloca só uma vez. Pronto, tá aí, ó. Então, note que todo elemento de A é também elemento de B. Nesse caso, dizemos que A é um subconjunto ou uma parte de B. Tá claro aí, ó, pessoal? Dizemos que o A é um subconjunto ou uma parte de B. Por quê? Vamos olhar de novo para os elementos. Ó, pessoal, o R está no conjunto A e está no conjunto B. O A da mesma forma. O L da mesma forma. Aí você diz, mas o G e o Z não tem. Não tem no A. Não importa. O importante é que todos os elementos de A estão em B e não o contrário. A gente vê aqui que nem todos os elementos de B pertencem a A, mas todos os elementos de A pertencem a B. Então, como todos os elementos de A também pertencem a B, é o suficiente para a gente dizer que o A, todo o conjunto A está contido dentro do conjunto B. E aí a gente representa assim, ó, A está contido em B. Então, lê dessa forma, A está contido em B. Ou simplesmente, A é um subconjunto de B. Ou ainda, A é uma parte de B. Portanto, que todas as letras que estão em A estão em B. Isso. Por isso é um subconjunto. Exatamente. E se eu botasse a letra M no conjunto A? O conjunto A estaria contido em B? Não. Não. O
Não. Aí você diz, sim, mas só foi uma letra. Todas as outras pertencem a B. Só foi o M. Não pode. Para o conjunto A estar contido dentro de B, não pode sobrar nenhum elemento do A do lado de fora do B. Todos os elementos de A, todos, sem exceção, tem que estar em B. Tá certo? Então, A está contido em B. Ou ainda a gente pode representar... Então, todas as letras diferentes que estão dentro do primeiro conjunto, o importante é elas estarem dentro do segundo. Isso, exatamente. Se tiver, então você diz, então o A está contido em B. E representa por esse C aqui. Ó. Tipo, parece um C, né? Na verdade não é um C não, mas parece. Mas tem casos que às vezes não tem? Tem sim. Vamos pegar o caso voltando. O B está contido no A? Não está. Pegue voltando, que é a recíproca, né? Não é verdadeira a volta. O B não está contido em A. Por que o B não está contido em A? Pelo quê? Porque existem dois elementos G e Z que não estão em A. Exatamente. Bom, pessoal, então de modo geral, A está contido em B. A está contido em B se todo elemento, se todo elemento de A é também elemento de B. Esse símbolo aqui é chamado sinal de inclusão e estabelece uma relação entre dois conjuntos. Olha só, relação entre dois conjuntos. A gente viu que o símbolo pertence e não pertence é uma relação entre elementos e conjuntos. Entre um elemento e um conjunto. O sinal de inclusão, que é estar contido, não está contido, ele vai denotar uma relação entre conjuntos. Utilizando o diagrama de Venn, pessoal. Olha só como ficaria. O A está contido em B, não está? Todos os elementos de A, todo o conjunto A, melhor dizendo, né, está dentro do conjunto B. O nome disso é diagrama de Venn, está representando aquele mesmo conjunto aqui, A está contido em B, só que na forma de diagrama de Venn. Então, os símbolos... faltou dizer esse caso aqui. B contém A. O C, voltando, pessoal, é contém. A gente já não lê está contido, né? Contém. É uma outra maneira de dizer que o A está contido em B. Ou você diz o A está contido em B, ou você diz o B contém A. E realmente contém, né? Vamos ver, O B contém A. Contém, porque o B possui todos os elementos de A. Se o B possui todos os elementos de A, então o B contém A. Tá? Então está aqui pelo diagrama de Venn. Aqui nós temos, olha só, A não está contido em B se pelo menos um elemento de A não pertence a B. É o que a gente já tinha visto. Pessoal, existem as propriedades de inclusão. As propriedades de inclusão, elas são as seguintes. Diz o seguinte, pessoal. O conjunto vazio, ele está contido de todos os conjuntos. Qualquer conjunto A, ele possui conjunto vazio. Certo? Todo conjunto A possui conjunto vazio. Aqui ele dá uma justificativa, supondo que não existisse, aí ele chega numa conclusão que realmente existe. Todo conjunto vazio está contido no conjunto A. Certo? Ele supõe por absurdo. Vamos supor por absurdo. Qual é o absurdo? Vamos supor que o conjunto vazio não está contido no conjunto A. Isso significa que existe um elemento do conjunto vazio que não pertence ao conjunto A. Como o vazio não possui elementos, chegamos a uma contradição. Ou seja, chegamos a uma conclusão falsa, que advém do fato de supormos que o conjunto vazio não está contido em A. Daí a conclusão é que o conjunto vazio está contido em A, ou seja, o conjunto vazio está contido em A, em B, em qualquer conjunto que você quiser. Porque pelo fato da não existência de elementos no A. Pessoal, existe uma propriedade reflexiva na relação entre os conjuntos, relação de inclusão.
O A está contido em A. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que todo conjunto está contido em si próprio. Certo? Todo conjunto está contido dentro dele mesmo. Isso é óbvio, né? Transitiva. Existe uma propriedade chamada transitiva. É a transitividade de conjuntos. Se A está contido em B e B está contido em C, qual é a conclusão? Ó, vamos lá. O A está contido no B. O B está contido no C. A conclusão é que o A também está contido lá dentro do C. Vocês concordam com isso? Ó, se o A está dentro do B e o B está dentro do C, então o A também está dentro do C. É óbvio isso? Vocês olham aqui, viu? Do lado dessa bolinha aqui que está contendo aqui, as coisas que tem. Pessoal, se não estiver entendendo, me fala. Existe, pessoal, também uma propriedade chamada antissimétrica. Qual é a propriedade antissimétrica? A antissimétrica é a seguinte, ó. Olha só. Se A está contido em B e B está contido em A, olha só, um conjunto está dentro do outro. Qual é a conclusão disso? Se um cara está dentro do outro cara, é que eles são iguais, ó. Melquisedeque está dentro de Melquisedeque. Então, eles são iguais. Olha só, o A está contido em B, o B está contido em A. Então, olha só o que acontece. Eles são iguais. Aí temos aqui um exemplo, dados os conjuntos A. O conjunto A, pessoal, ele contém esses elementos aqui, ó, no exemplo. 0, 1, 2 e 3. O conjunto B contém esses outros. E o conjunto C contém esses outros aqui. Vamos lá, o A está contido em B. Concorda, pessoal? Que o conjunto A está contido no conjunto B. Tá, pois todo elemento de A pertence a B. Realmente, ó, o 0 está no B. O 1 está no B também. O 2 está no B. E o 3 também está no B. Sendo assim, o conjunto A está contido no conjunto B. O C não está contido no conjunto A. Ó. O C, pessoal, não está contido. Por quê? Vamos ver. O 0. O 5, exatamente. Ó. O 0 pertence, que está contido, não, pertence, né? No caso, eu acabei errando aqui um palavreado errado que eu falei aqui. Pertence, tá bom, pessoal? Ó, o 0 pertence o 0 do C pertence ao A, né? Pertence, porque o 0 está lá. O 2 pertence ao A, mas o 5 não. Então, o conjunto C não está contido no conjunto A, por conta do 5. Está aí, ó. O 5 pertence ao C, mas não pertence ao A. O B contém C. Pessoal, o B, conjunto B contém C. Contém, pois todo elemento de C pertence a B. Todo elemento de C pertence a B. O 0, o 2 e o 5. Então, o B contém o C. Se você preferir, você diz assim, o C está contido em B. Dá no mesmo. Certo? B não está contido no A. Aí você analisa aí que o B não está contido no A, né? Um diagrama de Venn que representa os conjuntos A, B e C é o seguinte. Tá aí, ó. Olha só, pessoal, um diagrama de Venn para esses conjuntos, como ficaria? Ó. Isso é importantíssimo. Muito importante. Vocês vão resolver um monte de problemas com essa colocação aqui. Repare, ó. Vamos colocar na forma de diagrama os conjuntos A, B e C, tá bom? Olha só, o conjunto A contém esses elementos, tá aqui, ó, colocamos o conjunto A. Só que dois elementos do conjunto A, pessoal, que é o 0 e o 2, também estão no conjunto C, não estão? Ó? O 0 e o 2, que está no conjunto A, também está no conjunto C. Como é que escreve isso? Você escreve um conjunto cortando o outro. Ó. Por quê? Porque o 0 e o 2 pertencem, né, aos dois conjuntos.
ao conjunto A e ao conjunto C. Então, você não pode escrever duas vezes, já que você vai representar todos juntos no diagrama de Venn. Então, você coloca eles entrelaçando aqui, ó, está entrelaçado. Porque o conjunto A está abarcando o 0 e o 2, o conjunto C também está abarcando o 0 e o 2. Então, você faz dessa forma. E o conjunto B? O conjunto B ele é o maior. O conjunto B ele contém tanto o conjunto A quanto o conjunto C. E ainda sobrou um elemento. Que elemento é? O elemento 4. Está aqui. Ó. O elemento 4 ele não está nem no conjunto A nem no conjunto C. Mas ele está no conjunto B. Certo? Então, pessoal, essa aqui é uma maneira usando diagrama de Venn para poder representar esses mesmos conjuntos aqui, que está na formação entre chaves. Alguma dúvida, pessoal, desse último exemplo, dessa colocação? Estou perguntando assim porque isso aqui vai ser importantíssimo, viu? Lá na frente. Bom, aqui tem outros exemplos que eu vou querer que vocês... Pessoal, eu vou querer que vocês estudem esses exemplos. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Nossa aula está sendo gravada, já vai em 1h10. Eu ainda vou fazer uma ediçãozinha só para cortar umas partes que não foi, né, não tem necessidade. Aí eu vou disponibilizar também, vocês vão poder estudar. Vão estudando, parando o vídeo. Eu acredito que é melhor. Né? Da forma que vocês preferirem. Então, estudem esse exemplo aqui, tá bom? Vai seguir a ideia anterior. Tá bom? Edmar. Oi. Assim, se tiver como mandar assim, esse arquivo pra gente no grupo, seria bom, né? O livro mesmo, né? Isso. Pronto, depois eu vou mandar o livro. Eu vou botar esse livro eu vou botar no grupo do WhatsApp, tá bom assim? Isso. E outra coisa, eu vou botar no grupo também, porque como o vídeo é muito longo, né? Apesar de que eu vou cortar as partes que eu não tiver entrando no assunto, que nem aquelas partes que foi eu ajeitando aqui a tela, ajeitando uma coisa e outra, aquela ali eu corto, né? Que não serve para nada. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou disponibilizar também o vídeo, o link desse vídeo no WhatsApp. Não é bom assim? Aí fica bacana, porque você tanto vai ter o livro para estudar, como você vai ter a videoaula em si. Né? Com minha voz escutando, inclusive, óbvio. Bom, então deixa eu ver aqui. Aí vocês estudem esse exemplo. Eu não vou entrar em todos os exemplos, pessoal, porque senão eu vou estar querendo mastigar demais e acaba que vocês não param para pensar e estudar o próprio livro em si. E é importante que vocês aprendam a entender os exemplos do livro. Olha, só uma curiosidade aqui, é importante também. Pessoal, quando eu estava no 8º ano, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Quando eu estava na verdade era a 8ª série, na época, lá em 1930, brincando, muito tempo atrás, muitos anos atrás, antes de vocês nascerem, pessoal, que eu estava na 8ª série, acontece o seguinte, o professor passava as questões, o professor entrava um pouco no conteúdo do livro, eu sabia que não tinha como, né, sair lendo, até porque é muito chato, né, certas leituras, certos trechos, eu acabo resumindo para vocês, fica até melhor. Mas o que era que eu fazia? Que chegava em casa, eu ia estudar o conteúdo do livro de matemática e eu ia resolver exercícios, questões, até que aquelas que o professor não tinha passado, viu? Eu já estou dando a dica para vocês estudarem. Não espere para resolver só aqueles exercícios, poucos exercícios que a gente passa, não. Estudem outras coisas também, tá bom? Outros exercícios, estudem outros exemplos, respondam novas questões para vocês ganharem maturidade, tá? Bom, então alguns exemplos fica para vocês analisar. Essa daqui não, que isso aqui é importante. Dado o conjunto A, podemos formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. A gente acabou de falar que tem conjuntos cujos elementos também são conjuntos. Pois bem, esse conjunto é chamado conjunto das partes de A e é indicado por P de A.
Ou seja, pessoal, um conjunto um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos dele mesmo é chamado de conjunto das partes. Então vamos lá, vamos entender isso aqui melhor, tá bom? Vamos entender melhor isso. Por exemplo, se A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, então quais são os seus subconjuntos? Olha só os subconjuntos de A. Só lembrando, subconjunto é um conjunto que pertence a um outro conjunto. Então vamos lá. Quais são os subconjuntos de A? O subconjunto de A, primeiramente, tem que ter o conjunto vazio, né? Porque o conjunto vazio a gente já provou que pertence a todo o conjunto. Ou está contido. E nós já vimos, a gente vai ver o seguinte agora. Já vimos, não, vamos ver, né? O conjunto formado só pelo número 1, está aqui. O conjunto formado só com o número 2, só com o número 3. Depois, um conjunto formado só com os dois primeiros números, o 1 e o 2, está aqui. Um conjunto formado com 1 e com 3, ou com o primeiro e o terceiro elemento, o outro, né? Depois, um conjunto formado com os outros dois elementos, o 2 e o 3. Já não tem 1, né, nesse aqui. Depois, por fim, um conjunto formado por todos os elementos. Certo? Ou seja, nós pegamos os elementos do conjunto A e transformamos eles em vários conjuntos. Todos os conjuntos possíveis de formar a gente formou. Ou seja, pessoal, o conjunto das partes de A, quais são o conjunto das partes? Aí a gente chama parte, né? Por que parte? Porque nós estamos particionando ele todinho. Estamos partindo esse conjunto A. Por isso que chama conjunto das partes de A. Né? Nós estamos atrás do conjunto das partes de A. Como é que eu acho o conjunto das partes de A? Eu parto esse conjunto todinho, está aqui, fatiei ele todinho. E aí o conjunto das partes eu chamarei de P de A. P de A. E aí eu abro uma chave, ó, vai aparecer chaves novas, tá bom? Eu abro uma chave, tá aqui, e dentro dele eu boto todos os subconjuntos que eu acabei de achar. Tá aí. O nome disso é conjunto das partes. Você pega um conjunto, tritura ele todinho, quanto possível, e inclui também o conjunto vazio, e depois bota dentro de um novo conjunto. Então, esse novo conjunto será o conjunto das partes. Há alguma dúvida sobre o conjunto das partes? Né? Rodolfo, Melk, Francisco, os demais que eu não memorizei todos que estão aí, tá bom? Então, qualquer dúvida, digam aí. Viu? Pessoal, considerando que X é um animal e dados... Oi? Eu só não entendi muito porque aquele P tá lá. Esse P? Isso. Esse P é apenas uma simbologia. Ele aparece aqui só para dizer que o que vai estar depois do outro lado da igualdade, ó, é um conjunto formado pelas chaves de fora, ó, formado por essa chave de fora. É o conjunto de todas as partes do conjunto A. Por isso que a gente bota o P. É o conjunto e subconjunto. Isso, conjunto de todos os subconjuntos possíveis. Ah, tá. Do A. A gente chama apenas de conjunto das partes de A. Tá bom? Tipo assim, pega um quebra-cabeça, na prática, né? Pega um quebra-cabeça. Sim. Aí você pega esse quebra-cabeça, vamos supor que esse quebra-cabeça ele tenha 15 partes. Aí você, não, vou partir todas, eu vou separar. Aí você separa todas as partes do quebra-cabeça possíveis e depois pega eles e separadamente bota dentro de uma caixa. Pronto, essa caixa é o conjunto das partes do quebra-cabeça. Certo? Se X é um animal e dados os conjuntos B, ó, quais são os elementos do conjunto B? X, tal que X é bípede.
Conjunto C é um outro X, tal que X é carnívoro. E um conjunto F com outro X, outro tipo de animal, tal que ele seja felino. Então, nós temos que a sentença todos os felinos são carnívoros significa dizer que todo elemento de F pertence a C, ou seja, F está contido em C. Vamos ver se é mesmo, né? Vamos ver aqui se o livro está certo. F, cadê? F, ele está contido em C. Em C. Isso é verdade? Olha só, significa isso, ó. Todo felino é carnívoro, não é, pessoal? Pronto, todo animal felino, ele é carnívoro. Ora, então, se todo animal felino é carnívoro, o conjunto F está todo dentro do conjunto C. Ou seja, F está contido em C. Entenderam? Pronto, tá ok. F contido em C na forma de diagrama de Venn. E aí a sentença existem bípedes carnívoros significa dizer que existem elementos de B que pertencem a C, mas não obrigatoriamente todos. Existem bípedes carnívoros. Nem todos os bípedes. Bípedes são aqueles animais, né, que só tem se move sobre dois pés, né? Duas patas, duas canelas. Então repare, existem bípedes carnívoros, existem. Significa dizer que existem, mas nem todos são carnívoros. Nem todos os bípedes são carnívoros, né? Tem aves, por exemplo, há certas aves, ou alguns animais que não comem. Nem todos eles que possuem, né, duas patas, eles comem carne, não é isso? Bom, eu não sei esse bico quais são, eu não sei, não vou mentir dizendo que sei, que eu não sei não. Existem animais de dois pés, bípedes, que são carnívoros, mas nem todos. Existem alguns que não são. Eu não sei, o avestruz é bípede, é bípede, né? Um bípede. Ele come carne? Eu não sei, eu acredito que seja herbívoro, não sei, tem que pesquisar. Bom, se o avestruz comer carne, ele é um bípede carnívoro. E aí ele é um elemento do conjunto C. Seria, né? Se não, ele já não seria, não pertenceria. Tá certo? Então, as análises que a gente faz, tá bom, pessoal? A sentença existem felinos bípedes é falsa. Ó, existem animais felinos, pessoal, bípedes, com duas patas apenas? Pois é. Então, ela significa dizer que nenhum elemento F pertence a B e nenhum elemento de B pertence a F. Vamos lá, analisando B e F. Ó. Não tem nenhum felino que tenha duas patas, então... Não é isso? Pois é. Então, nenhum bípede é felino, né? E nenhum felino é bípede. Então, nenhum está contido dentro do outro. Nem o B está contido no F, nem o F está... Hã? Se você fala errado mesmo, aí... É isso, viu, meu? Só se for. Bom, pessoal, então, aí aqui tem uns exercícios. Deixa eu ver qual é o próximo.